explorar todas as camadas do Roblox. Bora começar aqui. Alô? Ok. Alguém me ajuda, por favor. Que barulho é esse? Alguém me retira esse barulho? Pelo amor de Deus, por favor, sim. As camadas dos ruídos. Eu já tô bugado. Não tá perto. Esse barulho é real, cara. Aqui. Para alcançar altitudes negativas. Comprovado. Ok, não. Bom, o primeiro deles tá bem aqui, rapaz. Tem o nosso filho e a gente pode comer ele. Então eu vou fazer, não vou comer meu filho. Filho, eu juro que eu vou socar você com força. Nossa senhora, que vai malvado. Eu acho que a polícia me prendeu por eu atacar o meu próprio filho. E rapaz, atrás das barras, eu não sei o final atrás das barras. Pelo que eu tô vendo, tem 17 finais. Isso é muito verdadeiro. Bom, aparentemente o filho não é a solução dele. Ok. Tela preta. Esse peixe, rapaz. Vamos tirar a temperatura da geladeira. Aqui em casa a gente tem o quarto do nosso filho, com mais um pouquinho de dinheiro. Um banheiro, que aparentemente quando foi olhar no espelho ele se quebrou. Ficou feio assim. E um lugar. Esse doutor. Eu acho que pode ser igual tá bem, rapaz. E não tá, mas tá trancado. E eu não sei o que ele quer
colocar no vídeo do Problems aqui, ok, gente? O barulho saiu não é este. Eu sei lá. Quando vai... Gosto de chamar. Eu paguei mais quase, vi um monte de cachorro bandido no dedo. Peraí, então eu tenho que matar com esse cachorro agora. Eu consigo bater Aqui não é o fato. Eu vou tentar. Consegui, olha minha vida, assim, pouco. Brincadeira, agora eu tô sendo mestre bandido. Eu tenho que ficar desviando deles pra poder recuperar minha vida lá em cima. Eu acho que isso é... Oi? Rapaz, eu só queria recuperar o dinheiro do meu filho. Eu recuperei metade da vida, eu vou matar. Eu vou dar um oi em cada fase. Bora pra próxima acabada. Fica lá dos 100 mil. Boa. Já chegamos a 50 milhões. Como que a gente sai desse barulho? Eu botei pra escutar muito mais alto. Eu literalmente ouvi o Flower. Não é do Sun. Undertale. O Flower do Roblox. Impossível. Eu fui exatamente no time de futebol do Cristiano Ronaldo jogando contra o Messi, do nada. E com isso eu ganhei o final, se torna um jogador de futebol. Bom, eu definitivamente não recuperei o dinheiro do meu filho, então não foi um final verdadeiro. Nossa, eu fiz do lado de fora tem muita coisa na verdade, mano. Tem um cara esquisito que vem ali, aparentemente é o Walter White. Tem um banco e também tem um shopping. Vou ter que esperar 300 mil. Eu posso comprar dinheiro por R$0? Aí vale a pena, meu filho. Eu posso comprar leite por 60, um bilhete de loteria, um presente por 20 e uma picareta por 80. O que acontece se eu comprar alguma coisa quando eu não tenho dinheiro? O caixa não tá vendo nas minhas costas, com licença, o caixa viu. O caixa ele definitivamente viu. Você não está tentando roubar a loja, está? Não, senhor caixa, jamais, imagina, o que é isso? Não é minha conta disso não, senhor. O preço dos itens roubados sai do seu salário, sabia? Tô assumindo que você simplesmente esqueceu de pagar antes de sair, então eu lhe daria uma chance de pagar agora. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, rapaz. Que vergonha. O que você vai fazer com o meu caixa? Esse caixa não é do bem, não. Esse caixa não é do bem, não. Misericórdia, eu tô ficando com medo. Ai, que susto. Eu terminei numa lata de lixo e consegui um final, ladrão. Eu nunca mais roubo nada na minha vida. E pra variar, esse não foi o final verdadeiro. Então agora eu vou ser um cara honesto, rapaz. Eu não consegui um dinheiro de verdade pra poder comprar as coisas. Geralmente nesse tipo de jogo, com dinheiro espalhado pelo mapa inteiro. É só procurar. Olha, como por exemplo, tem dinheiro aqui no chão, rapaz. Roubar carteira? Ah, não. Tô achando que isso não vai terminar bem. Eu vou pegar a carteira. Uma carteira. Acho que é ruim apenas eu roubá-la. Eu vou pegar o dinheiro. O que, Mr. Beast? Você acabou de falhar no meu experimento social. Olha, gente, essa pessoa acabou de roubar aquela carteira. O Mr. Beast. Você viu o vídeo dele? Dê like e se inscreva por 1 bilhão de anos de boa sorte. Final, conheça o Mr. Beast. Eu só tô conseguindo um final maluco, mano. Mas pelo menos já peguei 6 diferentes e nenhum dos verdadeiros. Eu tô muito curioso pra saber, velho. Qual que é o final verdadeiro dessa história? Ainda tem 2 lugares que eu não visitei. O banco e a casa do vizinho. Será que eu vou encontrar? Comprar, mano. Casa do vizinho, misericórdia, mas ela tá toda esfarelada, rapaz. Pizza jogada no chão, arranhado, TV quebrada.
Tem até um vizinho dormindo aqui no canto. É melhor acordar ele não. Deixa ele dormir, né? E aqui do lado, tem um cofre. Boa sorte com o código. Tem vários números escritos na parede. Qual será que é o código? Pera, tá dizendo pra não desconectar o cofre da tomada, então. Pera, acho que se eu desconectar, ele simplesmente abre. Eu não preciso nem escrever o código. O vizinho deixou muito dinheiro aqui dentro. Pela terceira vez eu tô roubando. Isso não vai dar certo. O meu vizinho é um bandido. Você realmente achou que poderia roubar ele tão facilmente? Não, senhor. Esse negócio de roubar não dá certo, não. Eu só pego o final ruim. Eu vou fazer você se arrepender de entrar nessa casa. Ah, cara, onde é que ele me jogou? Ele quebrou o chão debaixo de mim e me jogou no esgoto. Tem um monte de... Meu Deus do céu. É tipo uma prisão isso aqui. Calma, pelo menos tem uma saída. É uma espécie de labirinto isso aqui, né? Tem crânio de toda parte. Não é um labirinto muito legal, não, tá? Tem pelo menos uma tocha do Minecraft aqui pra me guiar. Do nada isso aqui virou um jogo de terror. Tô começando a ouvir alguns barulhos. Olha, finalmente parece que eu cheguei na saída do labirinto. Agora a gente tem esse circuito aqui que eu tenho que tomar com esses cutelos pequenininhos querendo cortar minha cabeça, né? Beleza, passar deles não foi muito difícil e aparentemente eu cheguei na saída. Pera, será que isso era o final certo? Será que eu finalmente recuperei meu dinheiro e vou ficar rico? Por que minha tela tá branca? No dia que eu acordei. Olha, eu voltei pra cidade. Consegui o final, roube do seu vizinho. Será que esse foi um dos finais verdadeiros? Não foi o final normal. Que droga! Bom, agora a gente já descobriu que tem dentro da casa abandonada. Agora só falta a gente ir no banco, rapaz. E aparentemente eles estão contratando. Lá, quando a gente tem segurança não vai me deixar passar pelo do banco, né? Restrito, já imaginava seu lado, desculpa. Eu vou falar com essa moça aqui, ó. Tudo bem, moça? Oi, como posso ajudá-lo? Vou perguntar sobre a oportunidade de emprego. Sim, nós estamos contratando. Gostaria de se candidatar ao emprego? Eu acho que sim, né? Vou trabalhar. Ok, aqui está o negócio. Você sabe aquela casa abandonada? Assim, do meu vizinho? Nós queremos tomá-la pra nós. Mas aquele cara não vai sair do telhado. Tire ele do telhado e você vai conseguir um trabalho. Como é que eu vou tirar ele do telhado? Como é que eu vou fazer isso? Você deveria tentar explodir ele ou algo assim. O quê? Explodir ele? Meu Deus! Bom, mas pelo menos eu acho que eu já sei como é que eu posso explodir ele, né? Tem uma TNT na minha geladeira, por algum motivo. Então, com licença, deixa eu aqui pegar a TNT. Bom, com licença, senhor. Eu vou acender a TNT pra você, me desculpa. Eu não queria fazer isso, desculpa. Então deu mais em mim que você. Mas eu preciso do meu trabalho pra conseguir o final. Prontinho, senhora. E talvez, cara, eu consiga meu dinheiro de volta no banco, mano. Pra conseguir o final. Você é o novo gerente do banco. Deixa eu te introduzir ao seu escritório. Lá, coisa linda. Olha só, agora eu tô trabalhando no escritório do banco. E aparentemente isso é o final. Eu consegui um trabalho, um emprego. Será que esse foi um dos finais verdadeiros? Mas esse não foi um dos finais verdadeiros. Inclusive eu percebi que aqui, olha, tem uma lista dos finais. Dos finais bons. Que isso, mano? Por que tem um sorriso aqui? Porque quando eu piso nessa área, tudo fica macabro. Esquisito. Então tem aqui, ó, roubador de banco, vitória na loteria, herói militar e mina pra diamantes. Eu acho que eu já sei como eu posso conseguir alguns desses. Pro da loteria, eu acredito que eu possa simplesmente vir aqui na loja e comprar o bilhete de loteria, né? Ele é R$10. Senhor, eu vou ser um cara honesto e vou pagar, tá bom? Tá aqui. O que aconteceu? Eu venci na loteria! Eu ganhei 5 milhões! Olha meu dinheiro! Eu recuperei meu dinheiro, né? Não, eu acho que não. Eu só consegui outro final normal. Pro outro final, galera, tava escrito lá que eu precisava de uma mina de diamantes. Então eu imagino que eu vou ter que comprar aquela picareta que custa R$80. Eu vou pegar todo o dinheiro possível. E o espelho continua quebrando na minha cara. Falta ainda mais R$40. Aqui no banco, se eu não me engano, tem um pouco mais de dinheiro. Beleza? Muito obrigado. Assim eu tô com 60. E o restante da grana eu posso comprar aqui dentro. E agora que eu vi, rapaz. Tem uma câmera imensa apontada pra loja. Por isso que o cara devia roubar. Não sei se é só pegar o dinheiro que tá aqui, tá bom? Que é de graça. Muito obrigado. Agora que eu tô com 90, eu vou pegar a picareta e vou comprar. Eu tô com 80 e eu vou pagar os 80. Agora a pergunta é, o que eu faço com essa picareta? Olha, eu dei uma olhada aqui ao redor da casa e eu encontrei essa mina abandonada, mano. Olha isso aqui, rapaz. Só que ela tá sendo bloqueada por essas tábuas. Eu vou precisar explodir com a TNT. Saquei. Com licença, TNT, vem comigo. Tá na hora de você explodir isso daqui. Com licença, eu quero morrer. Muito obrigado. Vamos explorar a mina. Olha, guerreiro, vem que vai capacete de segurança, Não conheço o nome dessa camada. Camada dos fluidos. Vou esperar um minutinho para eu ganhar esses 20 milhões, né?
coisa de 1 bilhão de velocidade. Peraí, deixa eu colocar aqui, tá? E esses 20 milhões vão me ajudar muito. É isso, eu já também dinheiro da minha geladeira, do quarto do meu filho e mais 10 dinheiro no próprio banco. Agora sim eu consigo comprar a tal da falando sobre o vácuo? Cara, e agora, mano, eu tenho que ir. Vai vir pra cá, imagina que eu tô sendo perseguido, velho, eu tenho que ir rápido, cara. Eu não posso parar nesse parkour, mano. Eu cheguei no final, pera. Como é que eu vou abrir? Ah, não. Como é que eu vou abrir isso aqui? Eu tinha que ter trazido o TNT. Que droga, cara. Eu já fui pego pelos militares, já era. Eu falei no banco. Pô, mas agora eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou pegar essa TNT aqui, com licença. Agora vamos de novo, rapaz. Eu tô com a TNT. Agora eu não posso errar aqui os dentes, né? Pelo amor de Deus. Finalmente eu cheguei nessa TNT. Pode... Isso, eu consegui, eu cheguei, eu peguei dinheiro do banco, 50 milhões. Ah, garoto, eu fiquei milionário. Eu fiquei milionário, mas não quero dizer que ficar milionário, você tá cheio de polícia aqui, né? Bom, essas mãos, papai, essas costas, você está preso. Por quê? Eu não fiz nada. Porque você acabou de roubar um banco? É um bom motivo, né? Não fui eu não, você não, eu só tava tirando dinheiro do banco, isso é normal. Acho que a galera não vai acreditar não. O ladrão ainda tá dentro do banco. Ah, desculpa, você pode ir então, obrigado pela informação. O cara acreditou? Sem problema, sem problema. Eu simplesmente saí esbanjando dinheiro enquanto toda a SWAT tava aqui, inacreditável. E fui eu pra casa, e eu consegui o final roubar o banco. Será que esse era um dos finais secretos? Não era, mano. Falta só no final normal e 2 secretos agora. Foi o final que faltou, mano. Eu tive uma ideia. Nossa, pera aí, eu tô sendo torturado pelo banco. Tá de brincadeira? A minha ideia é muito simples, mano. O que acontece se eu morrer pros lasers? Será que eu tenho um final diferente? Tipo, sei lá, de morte? Ó, eu tive. Final, você morreu. Tá até aqui, ó. Deu aqui no cemitério, rapaz. Nossa, nasci em 1987, me chamou de velho. Espera. Então, não foi no final, tá de brincadeira. O final que faltou foi esse aqui, ó. Herói militar, vocês estão vendo? O único final que faltou, na verdade, né? Eu vou pra área militar. Eu não vi nada de militar aqui. Calma, o que é isso? Eu quero você pra área militar dos Estados Unidos. Tudo bem, senhor? Sim. Você encontrou o exército dos Estados Unidos? Sim, a gente precisa de uma salvação na guerra. Preciso da sua ajuda nessa missão. Os cartões de bem vão assumir o controle da nossa maior reserva de petróleo. Estou planejando levar tudo pra eles. Nossa, sério? Nos ajude a eliminá-los. Você será altamente recompensado. Valeu, para apenas com desconto. Eu tenho medo de bacon agora. Matou realmente de guerra, que doideira, cara. Esse é o lugar, mas eu não vejo ninguém aqui. Pois é, eu não vejo eles apareceram. Bem, o que temos aqui? Um soldado militar? Bacon, acaba de...
esses dois aqui estão malvados. Peraí, sai fora. Vamos lá, mano. Deixa eu tirar neles. Calma, beleza. Eles não conseguiram me derrotar, não, galera. Sai fora. Pronto. É bem melhor do que esperar 4.000 segundos. Tem muitos deles aqui que eu quero. Já esse é o fim pra mim. O quê? Eu só tenho que esperar 200. Você teria matado você, vamos voltar pra base. Nosso general vai ficar feliz de saber que a gente conseguiu destruir os Drake. Olha, ficou decorado com uma medalha, rapaz. Eu ganhei uma hora militar. Então assim eu consegui esse final, saquei. Agora sim, eu tenho todos os finais normais. Estavam se ajudando para unificar a China. Porém, em 1927, eles acabaram entrando em conflito, iniciando a Guerra Civil Chinesa entre os nacionalistas e os comunistas. A guerra foi até 1936, quando o Japão resolveu atacar a China, iniciando a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Daí eles meio que deram uma pausa na Guerra Civil para lutar contra um inimigo em comum, o Japão. Daí temos os eventos da Segunda Guerra Mundial, onde no fim o Japão se rendeu e teve que devolver todas as suas conquistas territoriais, incluindo Taiwan, que voltou para a China. Mas sabe o que mais voltou para a China? A Guerra Civil. Os nacionalistas e os comunistas
comunistas voltaram a lutar, e nesta segunda parte da guerra, os comunistas se deram bem, conquistando vários territórios, até que o governo de Kuomintang moveu sua capital para a ilha de Taiwan. Os comunistas então pegaram o resto dos territórios e em 1949 eles declararam a República Popular da China. E hoje temos duas Chinas, a República da China, conhecida como Taiwan, e a República Popular da China, conhecida como China. A República Popular da China acabou ganhando mais reconhecimento que Taiwan, até porque é um país maior, com uma população maior, enfim. E, obviamente, se você reconhecer um, você não pode reconhecer o outro. Esses são os países que reconhecem a República Popular da China e não têm nenhuma relação com Taiwan. Já esses são os países que reconhecem a República Popular da China, mas têm uma relação com Taiwan. Às vezes até uma embaixada, mas mesmo assim eles não reconhecem Taiwan. E esses são os países que reconhecem Taiwan como uma China legítima. E por mais estranho que essa situação pareça, a vida em Taiwan é normal. E inclusive o desejo de simplesmente ser uma nação independente vem crescendo cada vez mais. Indo para o Mediterrâneo, temos o caso do Chipre do Norte. Então, a história da ilha de Chipre é muito antiga. A ilha já foi ocupada por vários povos diferentes durante anos. Mas desses, dois se destacaram muito, os gregos e os turcos. A ilha já pertenceu ao Império Otomano, depois ela foi anexada pelo Reino Unido e ficou assim até 1959. Porém, a situação na ilha era complicada, porque você tinha os gregos cipriotas e os turcos cipriotas, e muitos deles queriam se unificar com a Turquia e com a Grécia. No fim dos anos 50, a situação ficou insustentável. Então o Reino Unido resolveu dar independência à ilha, criando a República do Chipre, que seria governado por ambos os povos. Porém, o Reino Unido poderia manter suas bases militares na ilha. Tudo parecia perfeito até os gregos cipriotas, que são a maioria do país, darem um golpe de estado e dizer que agora eles são parte da Grécia. Sabe quem não gostou nada disso? Os turcos, que acabaram invadindo o norte da ilha. Depois disso, a ONU interferiu, criando uma linha dividindo as duas regiões. E muitas pessoas de origem grega que estavam no norte fugiram para o sul, e muitas pessoas de origem turca que estavam no sul fugiram para o norte. Com isso, a Turquia criou a República Turca do Norte do Chipre, reconhecida mundialmente apenas pela Turquia. E hoje temos essa situação no mínimo estranha, que poderia muito bem também ir para os vídeos sobre fronteiras estranhas. Mas recentemente tem havido conversas sobre uma reunificação da ilha, e talvez em um futuro não tão distante isso possa acontecer. Não muito longe daqui, outro país busca reconhecimento. É o caso da República do Kosovo. E para entendermos o que acontece, temos que voltar para o Império Otomano, que por muito tempo dominou a região dos Balcãs. Essa região voltou ao controle da Sérvia, mesmo a maioria da população sendo etnicamente albanesa, já que muitos albaneses migraram para a região no século XIX. Depois da Primeira Guerra Mundial e a dissolução do Império Austro-Húngaro, o reino dos sérvios, croatas e eslovenos foi criado. E mais tarde eles escolheram um nome mais curto, Iugoslávia. O reino da Iugoslávia teve seu fim durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha o invadiu e criou vários estados fantoches. Porém, depois da derrota da Alemanha, a Iugoslávia voltou, só que socialista, na República Socialista Federativa da Iugoslávia, que era dividido entre as repúblicas da Bósnia, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Montenegro, Sérvia, e no caso da República da Sérvia, existiam duas regiões autônomas, a província de Vojvodina e a província de Kosovo. Isso durou até os anos 90, onde a desintegração da Iugoslávia começou. Este é um tema um tanto quanto complexo e que eu provavelmente vou fazer um vídeo específico sobre. Mas enfim, a Iugoslávia se dividiu em várias repúblicas independentes e teve algumas guerras muito importantes, como a Guerra da Bósnia. No fim, com todo mundo saindo da Iugoslávia, o pessoal de Kosovo estava querendo se unir à Albânia, já que além deles serem albaneses, a maioria do pessoal de Kosovo era também muçulmano, ao contrário da Sérvia. Então, em 1993, foi criado o Exército de Libertação do Kosovo, que começou fazendo alguns ataques contra forças do governo sérvio, até que em 1998 começa a Guerra do Kosovo, já que a Sérvia viu que estava perdendo o controle da região. Kosovo tinha o apoio da Albânia e o apoio aéreo da OTAN. E sim, a entrada da OTAN nesta guerra e alguns bombardeios que eles fizeram contra a Sérvia causaram uma tensão imensa. Ao todo, 13 mil pessoas morreram ou sumiram durante toda a guerra, que durou pouco mais de um ano.
Em 1999, um acordo foi assinado, forçando as forças da Sérvia, ou naquele tempo Iugoslávia, para fora do país. A ONU estabeleceu um governo provisório na região para tentar controlar a situação, e ficou assim até 2008, quando a República do Kosovo foi declarada, sendo reconhecida no dia seguinte pelos Estados Unidos e por alguns países europeus. Já países aliados da Sérvia, como Rússia e outros, resolveram não reconhecer a independência de Kosovo. Atualmente, 111 países membros da ONU reconhecem a sua independência, porém o país ainda está longe de ser mundialmente reconhecido, já que a Sérvia disse que nunca irá reconhecer a independência de Kosovo. E sem o reconhecimento da Sérvia e da Rússia, muitos outros países também não irão reconhecê-la. Um fato interessante é que agora, em 2018, Kosovo está comemorando o seu 10º aniversário. E para finalizar, temos Somaliland ou Somalilândia. Então, diferenças nos territórios da Somália e Somalilândia começaram na época da colonização na África, quando a Somalilândia era dos britânicos, enquanto o resto da atual Somália pertencia à Itália. Eles foram unificados durante a independência da Somália e ficou assim até 1991. Durante este meio tempo, o governo da Somália passou por inúmeras instabilidades, com o assassinato do presidente, golpe de Estado, ditadura militar, enfim, tudo isso junto com todos os conflitos étnicos e religiosos da região. Eu gostaria de muito mais velocidade. Então, vamos explorar outro jogo. E foi em 1991 que a República da Somalilândia foi declarada. E até hoje não foi reconhecida por nenhum país, mesmo sendo independente de fato, já que a Somália nem tem o que fazer por causa da guerra civil. E no geral, apesar dos problemas econômicos e relações exteriores, a Somalilândia está se saindo até que melhor que a Somália normal, sendo um país mais pacífico e seguro. Mas então por que ninguém o reconhece? Bom, existem vários motivos. Um dos principais é o medo de outras regiões da África declararem independência também, e obviamente gerar mais guerra civil, e mais países, que iriam influenciar mais países. Enfim, poderia causar um efeito dominó que outros países não desejam que aconteça. Sendo assim, o reconhecimento da Somalilândia como um país, se acontecer, provavelmente vai demorar um pouco, já que a Somália, apesar de reconhecer a autonomia da região, não reconhece a sua independência total. E bom, pessoal, vamos mais para isso. Espero que vocês tenham gostado. E ok, vamos falar. Cadê a Palestina? E eu até tinha colocado a Palestina nesse vídeo, mas resolvi remover, pois não tinha muito tempo para explicar a situação. E como é algo polêmico e atual, eu resolvi deixar para fazer um vídeo específico sobre. Ok? Vamos ver se vai explicar de história. Eles podem aparecer no canal de YouTube. Para que vocês gostarem dele. Então, deixe sua opinião nos comentários e tchau, União Soviética, Grande Colômbia, Rússia, Reino da Coreia, tudo países que não existem mais. E provável que você já tenha ouvido falar neles. Então, ao invés disso, aqui vai uma lista de 5 países mais estranhos que ninguém sabe que existiam. Será que eu vou te surpreender? E fica até o final para ver um que um gringo lá dos Estados Unidos tentou fazer aqui em território brasileiro. Bora lá. Alô, YouTube! Número 1, Estado Livre do Gargalo. Pelo menos é esse que o nome em alemão traduz. Esse país, ou quase país, existiu de 1919 até 1923, longos 4 anos. Ele surgiu por causa da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, ela perdeu, e aí os aliados ocuparam alguns territórios deles no oeste do Rio Reno, dividindo entre eles. E a maneira que eles decidiram dividir foi bem simples. Do centro da ocupação militar, eles faziam um círculo com um raio de 30 quilômetros. Tudo dentro desse círculo era deles. Nos Estados Unidos, por exemplo, o centro era lá em Colômbia. Na França era em Paris. Mas eles ficam 64 quilômetros de distância. Os círculos da ocupação militar não se contavam, deixando esse círculo em gargalo, que não pertencia a nenhum deles. Foi aí que meio que surgiu um país. Sim, ele era conectado com o resto da Alemanha. Só que não tinha nenhuma rodovia ou trem que conectava sem passar pelos territórios militares. Então, a Alemanha não quis nem chegar perto dessa área militarizada. Então, essa região ficou liberada. Tem algumas poucas cidadezinhas por aqui, e eles ficaram abandonados sem nenhum país. Então, eles decidiram fazer o seu próprio, o Estado Livre do Gargalo, com a capital na maior cidade, Lodz. Só que desde o início eles tiveram problema, principalmente com o comércio.
Como nenhum país em sua volta reconhecia eles, esse paísinho, ninguém quis fazer negócio com eles. Eles basicamente sobreviviam de contrabando. Então, pouco tempo depois, quando os Estados Unidos e a França foram embora, eles voltaram a fazer parte da Alemanha. Número 2, Zona Internacional Tanger. Essa durou mais tempo, 32 anos, de 1929 até 56, com um intervalo no meio. Lá era meio que um paraíso para ricos, artistas e criminosos. Ficava em Marrocos e também surgiu por causa da Primeira Guerra Mundial. Nossa, muita coisa aconteceu por causa dessa bendita guerra. Tanto que a gente tem até um vídeo falando sobre isso. Dá uma olhada e também já se inscreve se você ainda não fez. Muita gente acha que está inscrito, mas não tá. A nossa meta é alcançar 1 milhão até o final deste ano. O YouTube não quer ajudar a gente, porque ele não gosta muito de conteúdo educativo. Por isso que precisamos da tua ajuda. Enfim, essa área de Tanger, ela sempre foi conquistada por muita gente. Portugueses, espanhóis, britânicos, franceses, italianos, holandeses, suecos e, é claro, os marroquinos. Ela fica bem aqui na entrada do mar Mediterrâneo. Então, se você controla... Zona de pistamento. Você vai ter controle de muita coisa que entra e sai da Europa pelo mar. Depois da Primeira Guerra... 1,50 milhões. Com que a cidade, Bilhões. Tanger, virasse uma zona internacional sem presença militar. Um porto livre, que era administrado de uma maneira bem complicada, mas basicamente uma união de todos os países participantes. Não tinha impostos em várias coisas e várias liberdades. Basicamente parecia uma cidade que você podia fazer qualquer coisa. Taxa preta. Lá na pontinha da África. E isso chamou muita atenção de ricos, artistas, e transformou a cidade meio que uma cidade de vento. O lugar também chamou a atenção de espiões, contrabandistas e pessoas desse tipo regional. Mas é claro que as pessoas do local não gostaram disso. E quando Marrocos conseguiu a independência, a região foi absorvida voltando para Marrocos. Mesmo não tendo mais essa zona geográfica internacional, hoje em dia, de uma maneira que você pode usar a internet no mundo inteiro e ao mesmo tempo se proteger e se esconder de criminal. E isso é possível através de uma documento como a nova governo. Toda vez que você usa a internet, o seu dispositivo ele corre o risco de pessoas, empresas ou até governos conseguirem acessar algumas de suas informações. Ter seus dados, seus endereços de IP, onde você está acessando, etc. E eles podem usar isso para vender a terceiros ou até fazer um golpe com você. Por isso, a nova VPN é uma rede virtual privada que criptografa as suas interações para ninguém conseguir ler. E coloca tipo um túnel na sua internet para proteger acessos e esconder a sua localização. E também você consegue acessar a internet como se estivesse em outro país. Dá para ver sites que são bloqueados no seu país e até voltar da Netflix, por exemplo. A Netflix dos Estados Unidos já tem um filme do Mario e vários filmes que eu tenho aqui. Dá uma olhada no link que eu vou colocar aqui na descrição e também em suas relações com nós. Número 3, Reino Celestial de Grande Paz e Paulo. Esse nome me faz lembrar os nomes mais absurdos da história que eu falei desse vídeo. O Reino Celestial de Paulo, ele existiu por 13 anos, lá na China. E no seu auge tinha mais de 20 milhões de pessoas. Depois de várias derrotas e guerras que foram humilhantes para a China, o país estava quebrado, muito pobre, com fome e vários problemas internos. Aí esse cara aqui, Cláudio Japão, tentou bastante vezes passar o exame para entrar na vida pública, mas não conseguiu. Bem frustrado, ele teve um tipo de um surto. Acho que eu vou chamar nova um sonho, onde ele viu que ele era cidade um líder essencial importante. Gente, das pauzinhos aqui. Missionários protestantes, ele percebeu que esse era o seu sonho e que ele era o irmão chinês mais novo de Jesus. Aí ele criou seu próprio culto com uma mistura de cristianismo com religião tradicional chinesa, adorando o deus Shang. Enfim, ele começou a criou uma escola, falando até claro e que eles deveriam derrubar o governo chinês. E isso tinha corrompido a maneira de verdade de seguir as coisas. Lembrando que a dinastia Qin era governada por chineses de origem porque a maioria dos chineses era China. Então, realmente, é só para dele. Teve uma perseguição do governo contra essas pessoas, que levou para uma revolta, eles tinham apoio de outros grupos rebeldes e separatistas. E o cara decretou o seu reino, se chamando o Rei Celestial. Mas os chineses se aliaram com os franceses e os britânicos, e com o tempo eles conseguiram repelir esse movimento. No final, 20 a 30 milhões de pessoas morreram, ou até mais, porque um cara teve um surto. Número 4. República Popular Tibetana e Timor. Essa não é muito Eu não tenho. Epilepsia.
com a Revolução que acabou com eles. Então, em 1921, ninguém estava clamando essa região, basicamente. Por que não fazer seu próprio país? Foi isso que fizeram. Mas, logo depois, a Rússia se organizou e voltou agora como União Soviética. Mas eles deixaram que eles fossem meio que um país independente. Um estado fantoche, que só foi reconhecido por eles e a Mongólia. Lá eles fizeram seu próprio dinheiro, selo com um alfabeto mongol, que é mó legal, e uma hora um monge budista se tornou o primeiro-ministro. Ele queria que o budismo se tornasse a religião oficial do país, mas o governo secular soviético não gostou nada disso. Então eles apoiaram um golpe que tirou esse cara, metade do parlamento, e vários apoiadores políticos. Foram até atrás de monges budistas e destruíram vários símbolos e monastérios. Começaram então a implementar políticas coletivistas, trocando até o alfabeto deles com o cilíndrico usado lá na Rússia. Aí, na Segunda Guerra Mundial, os russos conseguiram evitar que aquela região fizesse parte do Império Japonês. Pouco tempo depois, eles acabaram sendo absorvidos de vez pela União Soviética. Número 5, Principado de Trindade. Vamos agora para Trindade. Não é esse país aqui. É essa ilha aqui no Atlântico, que na verdade faz parte do Brasil. Por séculos, ela foi inhabitada. Os portugueses eles descobriram e nomearam Trindade. E depois, tecnicamente, passou para o Brasil. Com os britânicos aqui e ali, que estavam para eles. Mas ninguém dava muita bola. Aí um americano que cresceu na França, chamado James Harding Kicker, outro cara meio doidinho, cresceu meio fanático pela realeza francesa. Aí numa viagem que ele estava fazendo no Império, de clamar a ilha brasileira. Mudou o nome para espanhol, por algum motivo, e se proclamou príncipe ditador militar do seu país. Até que Esse é um jogo bom, eu acho. públicos para juntar dinheiro para construir algo lá, e foi atrás de moradores. Ele até abriu uma embaixada lá na Nova York, onde ele morava, sem ter demorado mais. Basicamente, ele tentou muito fazer isso em um negócio de verdade. Mas aí chegou os britânicos e os elégricos. Como assim? Bem, eles estavam construindo vários cabos pelo mundo para fazer telégrafo, e eles fizeram fazer essa ilha um ponto que conecta o Brasil. O cara, obviamente, ficou muito bravo, reclamou muito e até tentou planejar invadir a Inglaterra ou algo do tipo. Mas ele não deu certo, ele era um cara contra o Império Britânico. Com o tempo, continuava tirando o sarro dele, até que em 1898 ele acabou tirando sua própria vida. E como ficou ali? Bem, o Brasil e Portugal foram lá falar para a Inglaterra para deixar claro que a ilha era território brasileiro. E deu certo. Para acabar com esse assunto, eles colocaram essa ilha em extinção e construíram um marco lá. Hoje, a ilha serve como base militar da Marinha Brasileira. Falando no Brasil, tem vários outros países, ou quase países, que existiram por aqui, ou tentaram existir. E merece seu próprio vídeo. Se vocês querem que eu faça esse vídeo, dá uma like aqui, para eu ver que vocês realmente gostam. Para vocês gostam do vídeo aqui, poxa, a pessoa não quer outro vídeo. Então, se vocês querem ver, me mostrem no nos comentários e nos likes. E é isso aí, gente. Acho que vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E nos vemos na próxima. Se você percorresse essa fronteira inteira, você teria dado uma volta ao mundo, porque seria realmente a distância do sul do Brasil até o sul da China. Mas os nossos vizinhos não são tão grandes, então a gente não tem uma fronteira grande do país. O que não tem? Rússia, Estados Unidos, Estados Unidos. Agora, primeiro, vamos lá na fronteira aqui do Brasil, apesar de onde ser mal, Vou jogar um joguinho. o Brasil e a Bolívia fazem a oitava maior fronteira no mundo. A gente tem um pouco mais de 3.400 quilômetros, que é 20% de toda a fronteira que a gente tem. Houve uma época que já foi maior até, quando o Acre fazia parte da Bolívia. O interessante é que de tudo isso, somente 650 quilômetros são terra seca. Algumas partes são rios bem curvados. Eu já falei disso em outro vídeo, mas quando o terreno é plano, o solo bem macio, o rio ele fica mais vulnerável e facilmente muda a correnteza, formando essas curvas. Com o tempo, a correnteza vai aumentando e a curva também. Até que uma hora, as pontas se rompem. Quando isso acontece, a água segue o curso mais fácil, deixando para trás um pedaço de água que é chamado de traço morto. Ou seja, os rios mudam de formato com o tempo, mas muito
fronteiras não são atualizadas a tempo, fazendo com que alguns pedaços do Brasil, alguns anos depois, fiquem do outro lado do mundo. Tem um lugar lá na Europa que é muito pior. Comenta aqui que vocês querem um vídeo só sobre isso. Então tá, eu falei que a gente está no top 10. Na frente está no Paquistão e os Estados Unidos e México. Mas quem está na nossa frente? As duas próximas maiores fronteiras da lista são a China, lá a Rússia já está nas vezes diferentes. O outro mapa dá para ver realmente são fronteiras enormes. Mas sabia que a fronteira da Índia com Bangladesh é maior ainda? Bom, como se tudo. Pois é, olhando de cima não parece que são bem maiores. Mas lembra, a gente tem que tomar cuidado com o mar, porque muitas vezes os polos são esticados para poder fazer com que o globo coubesse um papel plano. Mas ainda assim, essa fronteira parece muito menor do que essa daqui da China e da Rússia. O segredo está quando a gente faz um zoom. Quando a gente chega perto, a gente vê que essa fronteira era toda quebradinha, cheia de curvas. Meu, olha essa parte aqui. Por que simplesmente ao invés de dar essa porta que não nada a ver, eles não cortam para ficar mais fácil? Sempre vê uma coisa Já foi diferente. pior. Até pouco tempo atrás, em 2015, tinha vários enclaves, que é um pedaço de um país totalmente cercado pelo outro. Um desses vários pedaços era esse aqui, que era a única enclave do mundo de 3 níveis. Era a Índia, dentro de Bangladesh, e a Índia, que estava dentro de Bangladesh. Você percorresse uma linha de só poucos metros, você ia de Bangladesh para a Índia, para Bangladesh de novo, para a Índia, para Bangladesh, para a Índia, para Bangladesh, e finalmente chegar de novo na Índia. Por anos, a Índia não quis resolver esse problema, porque eles iam perder alguns pedaços de território dentro de Bangladesh, e perder mais do que Bangladesh perderia. E como a Índia já tem fundo de território em 2 países, e apareceu uma fraqueza deles de insistir deles aqui. Só em 2015 eles finalmente resolveram as disputas pacificamente, tirando várias etapas. Mas, mesmo assim, ainda tem muito a pedir, fazendo com que a fronteira seja um pouco mais de 4 mil quilômetros. Essa bagunça toda aconteceu quando uma briga entre o Império da Índia, e o reino de Krishnapur, que basicamente muitos anos viveu como ser o vizinho da fronteira. Mas depois de uma luta, eles deixaram um pouco de evolução. Mas, como foi da Índia, eles chamaram essa parte que nunca foi dada para a fronteira. Ele quis criar 2 países, um com a origem hindus e outro com a origem muçulmana. Quer dizer, o país de maioria muçulmana, chamado Paquistão, era dividido em 2 pedaços. Esse país é fronteiras antigas, modernas e disparar, trazendo de volta esse país. Quando o Bangladesh se separou do Paquistão, eles ligaram essa fronteira. A próxima fronteira da nossa lista é a Mongólia e a China, com mais de 4.600 quilômetros. Ela é marcada em grande parte pelo deserto de Gobi, o 6º deserto do mundo, que serve como uma barreira natural entre os chineses e os mongóis e outros povos nômades lá do norte. Apesar que, mesmo assim, alguns conseguiram invadir várias vezes. Esse deserto também é palco onde alguns norte-coreanos atravessam para fugir da Coreia do Norte, tentando chegar na Mongólia. Como a China é uma das maiores aliadas da Coreia do Norte, eles têm lá uma política de, se eles pegarem qualquer norte-coreano ilegal no país, mandar de volta para a Coreia do Norte. Então, por causa disso, muitos norte-coreanos se escondem da polícia chinesa e tentam chegar em algum país que mandaria eles para a Coreia do Sul, e não do Norte. E os mais perto que fazem isso são a Tailândia e a Mongólia. Mas alguns acham que é muito longe e arriscado fazer toda a viagem para o sul da China para chegar na Tailândia. Então eles preferem arriscar atravessando esse deserto para chegar na fronteira da Mongólia. A terceira maior fronteira dos 2 países do mundo é o Chile com a Argentina, com 6.600 quilômetros. Essa dá para ver claramente no mapa. No final tem essa parte estranha, com essa linha reta, na ilha chamada de Terra do Fogo. Como que aconteceu isso? Bem, no início, os 2 eles não se preocuparam muito com as fronteiras lá no extremo sul e também não tinham mapas muito precisos da região, fora que eles também tinham vários outros problemas para resolver. Eles só sabiam mais ou menos que a fronteira entre os 2 ficava em algum lugar no cume dos Andes. Mas o Chile ficou preocupado com a presença dos britânicos lá na região, bem no sul. Essa parte aqui era bem importante porque ela conecta os 2 oceanos. Então, eles foram lá e construíram um forte e depois uma cidade, que, de acordo com aquela divisa dos Andes, deveria ser o território argentino. Os próximos vários anos ficaram discutindo sobre isso, e teve algumas tentativas de definir as fronteiras, até que chegou uma hora que eles decidiram dividir essa ilha em 2. Isso fez com que o Chile, mesmo estando espremido lá do outro lado, tenha agora acesso aos 2 oceanos. A segunda maior fronteira do mundo é a fronteira entre a Rússia e Cazaquistão. Essa linha tem uns 7.600 quilômetros. Ter uma fronteira tão grande assim, você deve imaginar que é difícil de controlar. Porém, grande parte da fronteira não tem muro, grade, cerca. A
às vezes nem marcações. Tem gente que atravessa sem mesmo saber que passou por outro país. A fronteira começa lá no Mar Cáspio e vai até a grande fronteira com a China, onde o Cazaquistão quase encosta na Mongólia. O interessante dessa fronteira também, existem muitas usinas nucleares e até cidades que foram completamente abandonadas. Como que surgiu essa fronteira? O Cazaquistão começou a surgir lá com um pedaço que sobrou do Império Mongol, mas depois eles foram anexados pelo Império Russo. Durante a época soviética, eles eram uma das repúblicas que fazia parte da União, mas quando no fim, teve um momento que toda a União Soviética foi o Cazaquistão. Como assim? Bem, no fim, várias repúblicas começaram a sair da União, que foi diminuindo, até que uma hora a própria Rússia saiu, sobrando só o Cazaquistão, que por alguns dias foi, tecnicamente, toda a União Soviética, mas uma hora eles também saíram. E aí surgiu o Cazaquistão que conhecemos hoje, que ainda tem em torno de 20% de sua população, especialmente perto da fronteira, que se consideram como russos. Aliás, falando na Rússia, sabia que tem gente que comenta que eles querem banir o YouTube lá? Pois é, não é surpreendente que muitos meus amigos lá na Rússia usam uma VPN, como a dos nossos patrocinadores de hoje, a NordVPN. Uma VPN é uma rede virtual privada que criptografa suas informações online e protege a sua localização de possíveis invasões. Ou seja, você pode usar a máquina tranquilamente sem ter seus dados vazados. Além disso, você consegue mudar o local da sua internet, fazendo parecer como se estivesse no Cazaquistão, por exemplo, ou em vários outros países pelo mundo. O legal disso é que, além de mais proteção, se tiver com um site que foi bloqueado e você queira usar, é só ligar sua VPN e trocar sua localização. Também você consegue ver o catálogo da Netflix de diferentes países, como se estivesse lá. A NordVPN está oferecendo 4 meses de graça e 2 anos. Você também tem um aplicativo para testar, e se quiser cancelar tudo, recebe seu dinheiro de volta. Dá uma olhada clicando no link que eu coloquei na descrição e no comentário fixado. Beleza, agora vamos para a maior fronteira entre dois países do mundo, a fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Bem, eles só são os maiores porque o Canadá é bem grande. Mas, se a gente for contar uma fronteira contínua, ou seja, sem ser dividida ou cortada pelo mar, por exemplo, aí o troféu da maior fronteira contínua vai para os gigantes da Ásia, a Rússia e a Cazaquistão. Mas, se a gente for olhar a fronteira total entre somente dois países, é como se fosse São Paulo para Moçambique. O engraçado é que grande parte da fronteira é uma linha reta. Parece que Acabou de acontecer aqui. Mas, além do mais disso, apesar das duas nações irmãs se darem bem, eles ainda fazem questão de demarcar muito bem essa divisa, cortando um espaço de 6 metros entre os dois, na maior parte da fronteira, com só algumas exceções. Ou seja, eles criaram o espaço desmatado mais reto do mundo. Bem, mais ou menos. Na verdade, não é tão reto assim. Lá no mapa parece bem reto, né? No tratado deles, eles também dizem ser reto, mais ou menos. Mas, na vida real, a fronteira era formada por em torno de 900 linhas que formam um tipo de zigue-zague em cima da linha do mapa. Como que isso aconteceu? Bem, imagine que você vivesse lá no século XIX. Eles acabaram de definir que o paralelo 49, uma dessas linhas aqui horizontais que a gente vê no globo, é a fronteira entre os dois. Aí então eles te contratam para trazer essa linha do mapa na vida real. Te dão uma bússola, algumas cordas e boa sorte para marcar os próximos 2/3 do continente. Tranquilo, né? São só milhares de quilômetros de selvas inexploradas, montanhas e vales. Pois é, parece impossível. Os caras que foram encarregados disso fizeram o melhor que podiam e construíram mais de 900 monumentos em uma linha reta, ou pelo menos o mais reto possível que o povo que vivia antes do GPS. Esses monumentos, eles ajudam a desenhar a fronteira, criando tipo um jogo de livros pontos. E aí eles cortaram as árvores para poder demarcar essa linha. E aí que esse espaço desmatado de 6 metros, que deveria ser reto, nasceu. Mas essa não é só a única coisa estranha dessa fronteira não. Porque grande parte é reto, mas ainda tem algumas imperfeições, como essa verruga aqui. Dando zoom, a gente vê que é mais estranho ainda. A fronteira passa por cima de um lago e depois desce reto do nada, cortando esse pedaço aqui do Canadá, sendo dos Estados Unidos, que ficou isolado do país. Sem contar com esse pedacinho aqui que também foi cortado. Como que isso aconteceu? Bem, de novo, um monte de anos atrás, quando os Estados Unidos agora era independente, eles estavam negociando as fronteiras com os britânicos, que controlavam, na época, o que um dia ia se tornar o Canadá. E eles não tinham muitos mapas bons. Um dos melhores era esse aqui, que lá no leste parece bom. Mas quanto mais pro oeste você ia, mais incerto ficava. Eles estavam tentando negociar como que ia ficar a fronteira, mais nessa ponta aqui em cima.
Mas o mapa que eles estavam usando tinha um desses anexos que ficam em cima. Então eles literalmente chutaram, falando que a fronteira podia começar da ponta mais noroeste desse lago aqui, e aí ir reto até se encontrar com o rio Mississippi em algum lugar. Só que esse algum lugar nunca existiu, porque o rio Mississippi ele acaba antes. Então, tempo depois, em outras negociações, eles decidiram que essa linha ia seguir o paralelo 49. Só que teve problema nesse lago, porque na vida real ele acabou sendo um formato mais estranho que imaginava. O ponto mais noroeste dele é essa pontinha aqui em cima. Então, o que aconteceu? A fronteira ela teve que ir até lá, aí depois descer até o paralelo 49 para poder continuar reto. Ainda bem que eles perceberam que o problema assim ia acontecer também lá do outro lado do continente, aqui na ilha de Vancouver. Quando a linha chega aqui, ao invés de cortar, ela desce para contornar a ilha. Mas, mesmo com todo esse cuidado que eles tiveram nessa região, eles acabaram não vendo esse pedacinho aqui, que foi cortado e hoje é parte dos Estados Unidos. É uma cidadezinha isolada do resto do país, que tem alguns mil habitantes. Como eles não têm ensino médio lá, os jovens eles têm que sair, cruzar as fronteiras internacionais 4 vezes para poder ir voltar da escola. E é isso aí, as maiores fronteiras do mundo. E quais são as menores? Tem outro vídeo que eu falo sobre isso, que é só você clicar aqui. Ou se você quiser ver algumas das fronteiras mais estranhas que tem pelo mundo, clica nesse outro vídeo aqui. E não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo para poder ajudar a alcançar mais pessoas. E por enquanto, vou ficando por aqui. Até a próxima. Acho que não esqueceram de colocar a caixa. Mais gente mora aqui do que no resto do planeta. E esse é o mapa dos países com seus tamanhos reais, sem estar esticados como em muitos mapas que a gente vê por aí. Falando em tamanho, a África é muito maior do que a gente fez. Perguntando a pessoas aleatórias, a maioria acha que a parte maior da África fica no hemisfério sul, que nem aqui é a América do Sul. Mas na verdade, não. Pois é, apesar de olharmos direto para mapas, tipo esse daqui, tem algumas coisas que passam desapercebido. Então aqui vai 4 tipos de mapas que vão te surpreender. Alô, alô, YouTube! Primeiro, tamanho. Pois é, como a gente viu aqui, os países nesse mapa, eles não estão no tamanho certo. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi para deixar os países do norte maiores, para satisfazer o ego de alguém. Isso acontece tanto no hemisfério norte quanto no sul. O negócio é que é impossível colocar um desenho de um globo em um papel chato, sem distorcer ou cortar alguns lados, e fazer os países se encaixarem. Então, na época das navegações, eles criaram essa projeção chamada Mercator, que apesar de distorcer as pontas, ela não tinha muitas das precisões que eles precisavam para navegar. E aí foi tanto usado que a gente acabou se acostumando e usa até hoje. A África é um exemplo de algo que é muito maior do que a gente imagina. Como falei lá no começo, dentro desse continente cabe os Estados Unidos, a China, a Índia, o Japão, o Reino Unido, Itália, Portugal, a Espanha, França, a Alemanha, a Suíça e a Europa Ocidental. Tem muitos lugares que parecem ser grandes, mas na verdade não são tantos. Dá uma olhada nesse outro site aqui depois, que você pode arrastar e comparar o tamanho dos países, se eles estivessem em outro lugar do mapa. Dá pra ver que o Brasil ficaria muito enorme se estivesse tanto no norte quanto mais no sul. Os países no hemisfério sul não estão tão esticados quanto no hemisfério norte, porque a gente não está tanto no sul quanto o norte está no norte. Olha só, colocando as linhas aqui, dá pra entender melhor. No meio, o Equador, aí aqui em cima e embaixo são as latitudes 30 norte e 30 sul. Depois, 60 norte e 60 sul. O mapa ele começa a ficar mais distorcido entre as latitudes 30 e 60, tanto no norte quanto no sul. O 60, lá pro final, que é o 90, fica ainda mais esticado. Porém, como tem muito mais terras no hemisfério norte, parece que só o norte que está esticado. Mas não é, os dois estão, só que não tem muita terra no sul pra gente comparar. Especialmente entre 60 e 90, tem nada, a não ser Antártida. A ponta mais ao norte da Groenlândia, 83 pro sul, a ponta extrema sulzinha, essa ponta fica aqui, bem na o mar Mediterrâneo também é bem grande, mas todo cabe dentro da Austrália. Parece mentira, mas aquele site lá confirma isso. Ou seja, a Austrália é muito grande. O Brasil também é enorme. Esse outro mapa aqui, ele compara o tamanho dos estados com países pelo mundo. Por exemplo, Mongólia tem mais ou menos o tamanho do Amazonas. Angola tem o tamanho do Pará, do Rio, São Paulo, França, Bahia e por aí vai. Cada estado aqui poderia ser seu próprio país. Mas também tem países bem pequenos, que nem aparecem nesse mapa que a gente vê de longe. As micronações. Muitos pensam que Luxemburgo é um deles, mas se você for olhar,
dentro de Luxemburgo cabem todas as outras micronações do mundo, pelo menos as que são reconhecidas internacionalmente. Outro que a gente pensa ser pequeno é o Chile. Sim, ele é bem pequeno, mas ele é muito comprido. Muito mesmo. Ele iria aqui da Grécia até a Noruega, de Portugal até todos os países nórdicos, ou de Portugal para a Rússia. O Japão também é bem comprido. Olha o que a minha mãe falou pra eu fazer. Agora vamos fazer outro desses. Quanto o Oceano Pacífico. Esse mapa, ele mudou muito a maneira que eu vejo esse lugar. O oceano, ele é maior do que... Bora tentar cercar todo mundo. Ou seja, Começando da minha cidade. todos os continentes, até mesmo a Antártida, todos eles cabem dentro do Oceano Pacífico. Não é só isso não. Da Indonésia até a Colômbia tem quase 20 mil quilômetros. Isso é o diâmetro. Ok, só vamos... Número 2, geografia. Esse mapa aqui, ele mostra todos os países que têm acesso ao mar. Enquanto esse outro mostra aqueles que não têm acesso. Interessantemente, tem 2 países que são 2 vezes isolados do mar. Ou seja, eles estão cercados por países que estão cercados por outros países e não têm acesso ao mar. Eles são o Uzbequistão e Liechtenstein. Aqui nas Américas, os únicos que não têm acesso ao mar são os nossos vizinhos, a Bolívia e o Paraguai. A gente sabe muito bem que eles são nossos vizinhos, mas quem são nossos vizinhos por mar? Tipo, se você fosse por uma praia, qualquer praia aqui do Brasil, e aí fosse reto, navegasse em linha reta, qual país você ia chegar? Esse é o mapa aqui, eu achei muito legal. Os nossos maiores vizinhos, do outro lado do Oceano Atlântico, é Angola e Namíbia. Mas também tem outros, como Camarões, Guiné Equatorial, os Congos e a África do Sul. Então a próxima vez que você estiver em uma praia, olhar para o horizonte, dá um alô e vocês já sabem para quem que é. Mas e se você dá um alô para baixo, quem que vai estar do outro lado? Aí a gente tem esse outro mapa que responde essa pergunta. Ele mostra em vermelho quem está diretamente embaixo de nós, ou seja, do outro lado do planeta. E não é o Japão não, como muitas pessoas pensam. Até eu já pensava assim. A maior parte das coisas que ficam do outro lado do Brasil é somente mar. Mas a gente também pega quase a Filipinas inteira. Dá pra ir nesse outro site aqui e também ver melhor. Você consegue ir arrastando e ver onde exatamente você sairia se você fosse para baixo, saindo do outro lado do planeta. Terceiro tipo de mapa é a população. Focando em população, também dá para ver várias coisas diferentes e muito interessantes. Uma delas é essa que eu mostrei no começo do vídeo, que tem mais da metade da população morando somente dentro desse ciclo aqui. Mais parecido com isso, também tem esse outro mapa que divide o mundo em 2, com 4 bilhões de pessoas em cada cor. Também é legal ver esse outro mapa que dividiu em 4 vezes, cada cor tendo 2 bilhões de pessoas. Todos esses mapas nos ajudam a ver os lugares que têm mais pessoas e aqueles que têm menos, e como que a gente está espalhado pelo planeta. Outro que também faz uma coisa parecida é esse aqui, só que ele faz de uma maneira diferente. Ele dividiu o mundo nos 4 quadrantes, com a linha do Equador, separando o hemisfério norte e sul, e o meridiano de Greenwich, separando o leste e o oeste. E aí ele colocou a porcentagem de pessoas que vivem em cada canto. Olhando para isso, me faz pensar muito. A gente tem essa tendência, né, de ser egocêntrico e achar que o mundo gira em torno de nós, ou que a gente é o centro do universo, ou né, que a nossa vida, tudo que acontece é a coisa mais importante do mundo. Mas se você for olhar para o planeta todo, a gente vê que a maioria das pessoas que também tem esse mesmo sentimento existem no outro lado do planeta. Ou seja, tecnicamente, o centro do mundo é lá do outro lado. De acordo com esse mapa daqui, a gente é tipo o Acre do planeta Terra. Por isso que um dos exercícios que eu gosto muito de fazer é pensar e se tivesse apenas 100 pessoas. E aí distribuir essas 100 pessoas de acordo com as porcentagens que a gente tem hoje. Tipo, no Brasil, 50% das pessoas são mulheres e 49% são homens. E aí, aplicando nesse nosso exemplo de somente 100 pessoas, isso faria com que 51 dessas 100 fossem mulheres e 49 fossem homens. Eu, na verdade, dediquei um vídeo inteiro sobre isso. Dá uma olhada clicando nesse cartão aqui. É bem interessante. E aproveita e já checa se você é inscrito e curte esse vídeo. Às vezes, a gente esquece de se inscrever. E também eu já vi casos do YouTube tirar a inscrição. Esse ele faz algo parecido com aquele vídeo que eu fiz. Só que ele foca na Ásia. Se tivesse apenas 100 pessoas na Ásia e elas estivessem distribuídas de acordo com a população que a gente tem hoje, 30 delas morariam na China e 30 na Índia, ou seja, a maioria em somente 2 países. Aí o resto é espalhado nos outros. Na Rússia, todo esse tamanhozão teria somente uma pessoa e esses de preto, todos juntos, teriam 2 pessoas. Também tem vários mapas que comparam a população de um lugar com outro, como esse daqui, que coloca países europeus nas Américas de acordo com a sua população. Ou seja, aqui, por exemplo, a população da Polônia hoje é igual à população de todo esse espaço aqui do Canadá. Eles isolaram o litoral por algum motivo.
positivo, mas tem algumas partes que não. A Noruega, por exemplo, tem a população do Amazonas, Roraima e Acre. Portugal tem a população do Pará inteiro, com Tocantins e do Amapá. Pois é, tem lugares que são bem grandes, mas eles são muito vazios, como o Pará e o Amazonas. Mas eles não se comparam com a Austrália. A gente viu antes, né, como que era enorme. Eles são, na verdade, o único país que é dono de um continente inteiro. Mas esse outro mapa daqui, ele mostra que mais da metade da população da Austrália vive nesse pedacinho de vermelho. Outra maneira de chegar a isso é vendo uma foto do satélite à noite. Olha só comparado com a China, que tem até luz no meio do mar por algum motivo. O Canadá é outro exemplo de um país bem grande, né, o segundo maior país do mundo, que é praticamente vazio. Aliás, você sabia que a maioria da população desse país vive debaixo dessa linha aqui? Ou seja, a maioria dos canadenses, que na nossa cabeça deveriam morar mais ao norte dos Estados Unidos, eles estão mais ao sul do que os norte-americanos que vivem por aqui. Falando sobre locais de população, esse outro mapa aqui do Japão eu achei também bem legal. Ele mostra qual que é a segunda maior nacionalidade de cada região do Japão. Surpreendentemente, brasileiros aparecem aqui, em várias regiões. O resto são a maior parte chineses e sul-coreanos. Mas não tem bastante brasileiros só no Japão, não. Esse outro mapa aqui mostra a mesma coisa, só que na Europa. E a gente pode ver que, obviamente, tem muito brasileiro em Portugal. E, interessantemente, portugueses são a segunda maior nacionalidade de Andorra, por algum motivo. E número 4, mapas históricos. É claro que não podia faltar esse tipo de mapa que é o meu favorito. Antes, eu tinha pensado em mostrar aqui para vocês mapas históricos mesmo, feitos antigamente, e ver como eles são diferentes de hoje em dia. Principalmente aqueles que são muito diferentes. Mas tem tantos que são tão interessantes que eles merecem o próprio vídeo. Então comenta aqui, curte esse vídeo aqui para eu saber que vocês gostam desse assunto e querem ver sobre isso. Mas eu também acho legal colocar mapas antigos hoje em dia, para a gente comparar e ver quais países hoje em dia farão parte desse país antigo. Por exemplo, um é o Império Romano. Se ele voltasse hoje em dia, ele pegaria Portugal, Espanha, França, Itália, obviamente, e vários outros do Oriente Médio, e também pedacinhos do norte da África. Outro império maior ainda foi o Império Mongol, que na verdade foi o maior império terrestre da história. Sim, até mesmo maior que o Império Russo. Aqui estão os números para você comparar. Se ele voltasse hoje, talvez ele teria a capital lá na Mongólia ou na China, já que muitos dos centros desse império foram na China. E ele levaria todos esses países como que estão aqui no centro da Ásia, as Coreias, o Irã, grande parte da Rússia, pelo menos a parte mais populosa, e as pontas seriam a Turquia, a Ucrânia e até os países bálticos. Com certeza, se esse império voltasse hoje em dia, ele seria monstruoso, tanto economicamente quanto militarmente. E aproveitando, falando de impérios grandes, não podemos deixar de mencionar o Império Britânico, que foi o maior Ele império passou da história. pela linha, não pode Várias passar. diferenças, em épocas diferentes. Por exemplo, quando ele chegou no seu tamanho maior, ele já não controlava mais os Estados Unidos. Mas, se ele voltasse hoje em dia, com tudo que ele já conquistou, ele levaria a maior parte do norte da África, a Austrália e o sudoeste da Ásia. Aliás, falando nisso, eu encontrei esse outro mapa aqui, que ele fala todos os países que já, em algum momento da história, sendo o país atual agora, o seu antecessor, foram invadidos pelo Império Britânico, e quais que não foram. E o Brasil está na lista dos que foram invadidos. Eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que a gente já tinha sido invadido pelos britânicos, mano. Bem, ele não foi invadido da maneira que a gente imagina a maior parte das vezes, mas teve algumas briguinhas aqui e ali que envolveram tropas britânicas e ocuparam algumas cidades aqui no Brasil. E isso, gente, ignorando a influência política que os britânicos tiveram no governo do Brasil. Teve uma ocupação que aconteceu lá em 1595, quando Portugal fazia parte da União Ibérica. E a Espanha estava em guerra contra os britânicos. Eles vieram para Recife e ocuparam lá por um mês. Mas também teve um outro caso menos conhecido um pouco antes. Em 1591, o comissário britânico Thomas Cavendish, com alguns piratas, eles invadiram as cidades de São Vicente e Santos e ocuparam por 3 meses. E também teve aquela briga entre o Brasil e os britânicos nas fronteiras lá do Pará. Alguns também talvez contam aquela vez que aconteceu lá na Trindade. Se o Império Britânico voltasse hoje, a gente já sabe quem seria o monarca líder de tudo isso. Mas e de outros impérios do passado? Essa pergunta já é mais difícil de responder. Por exemplo, voltando nesse mapa daqui. Se o Império Romano voltasse hoje em dia, quem seria a pessoa que teria a melhor alegação para ser o imperador romano do século XXI? Será que tem alguém? Bem, tem pelo menos 4 opções mais possíveis, que eu falei com mais detalhes nesse vídeo que você pode ver clicando aqui, pode clicar já e tá lá. Mas, se você já viu esse, veja esse outro aqui no YouTube, eu tô recomendando para você, vem aqui. Tem muitos mapas que a gente também pode falar aqui, quem sabe eu faço uma outra parte 2, dependendo de como vai ser os likes e comentários desse vídeo aqui.
Obrigado por assistir até o final e por enquanto vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Esse ponto aqui é o único lugar no mundo onde, se você estiver bem aqui, não vai ter ninguém permanentemente morando para o seu norte todo, ou sul, leste e oeste. E esse outro ponto aqui parece outro meio do nada, mas é o ponto mais distante de qualquer terra firme. Ele é tão longe de qualquer outra pessoa que, às vezes, as pessoas mais perto desse ponto são os astronautas orbitando a estação espacial a uns 400 km de altura. A Terra é cheia de muitas curiosidades. Aqui vai mais uma lista de 10 curiosidades do nosso planeta, que talvez você não saiba. Desde um possível novo menor país do mundo até a foto mais antiga do nosso planeta. Uau! Alô, YouTube! Número 1. Coisas que perdemos para sempre. Essa é uma formação rochosa em New Hampshire, nos Estados Unidos. E de um certo ângulo, parece que é um rosto de um cara. Por isso que é chamado de a Montanha do Velho Homem ou o Grande Rosto de Pedra. Ele faz até parte do folclore olfativo do local. Bem, pelo menos fazia. Porque em 2003 houve um colapso nessa montanha. E o rosto não existe mais. Pois é, esse é um de vários outros casos de coisas que a gente perdeu, ou que a gente está perdendo no mundo. Um outro exemplo é o Mar de Aral. Ele foi o quarto maior lago do mundo, mas por causa de projetos de irrigação soviéticos que desviaram os rios que alimentavam o lago começou a diminuir, e agora está quase extinto. Se a gente voltar ainda mais no tempo, durante a Era do Gelo, o nível do mar era muito mais baixo. Então, por causa disso, existia mais terra por aí. E vários lugares que hoje são ilhas, antigamente eram conectados com o continente, como o Japão e a Inglaterra, que tinha esse grande pedaço de terra aqui. Também existia um lá na Nova Zelândia, que é enorme, muitos chamam de continente perdido. Mas, pelo menos, algumas coisas antigas se mantêm, como, por exemplo, o Monte Roraima, que, aliás, é a montanha mais antiga do Brasil. Talvez até seja a mais antiga do continente americano, e uma das mais antigas do mundo. Ela se formou cerca de 2 bilhões de anos atrás. Ou seja, quando essa montanha surgiu, a vida tinha só começado a se tornar multicelular. Essa montanha, ela é mais velha que os anéis de Saturno. Falando em coisas velhas, número 2, idade da água. Todo mundo adora tomar água fresca, mas quão fresco é a água? Bem, acredite ou não, em torno da metade da água que a gente toma é mais velha que nosso Sol. Já existia água antes do nosso sistema solar, mas muitos cientistas acreditavam que, quando formavam uma estrela, eles acabavam destruindo moléculas de água por perto. Mas os estudos recentes concluíram que de 30% a 50% da água que a gente toma já existia antes do nosso sistema solar. E o engraçado é que, quando você compra uma garrafa d'água, o plástico, com o tempo, ele vai liberando alguns químicos que se misturam com a água e deixam a água com gosto ruim. Então, mesmo que a água seja mais velha que o nosso Sol, essa daqui vai expirar em novembro de 2025. Número 3, acesso ao mar. Pois é, água é muito importante pra gente, principalmente para os países. Por isso que todo mundo quer ter um acesso ao oceano. Em torno de 80% de todos os produtos do mundo viajam de navio. Então, se você tem acesso ao mar, você consegue receber mais facilmente esses produtos e mandar também os seus para fora, sem depender da boa vontade de outros países. Infelizmente, esse não é o caso de alguns países por aí. Aqui na América Latina, por exemplo, nós temos 2, a Bolívia e o Paraguai. Os dois não têm acesso ao mar. Então, para exportar e importar, eles dependem de rios, estradas e trens que passam por outros países. Tem vários outros exemplos pelo mundo, mas sabia que tem 2 países que eles têm o azar de serem duplamente isolados pelo mar? Esses países, eles estão cercados por países que também não têm acesso ao mar, deixando eles mais longe ainda. Na Ásia é o Uzbequistão. Ele está cercado pelo Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão, Afeganistão e Turcomenistão. E esses são países que também não têm acesso ao mar. E lá na Europa é Liechtenstein, que nem aparece no mapa direito. Mas no zoom a gente vê que ele está cercado pela Suíça, e aqui são 2 países que também não têm acesso ao mar. Número 4, o novo menor país do mundo. Todo mundo sabe que o Vaticano é o menor país do mundo, com 0,44 km², sendo 24 vezes menor que o Vale de Copacabana, no Rio de Janeiro, e podendo caber dentro do Brasil umas 30 vezes. Mas repare, porque possivelmente em breve a gente vai ter que vai ser menor ainda. Algumas semanas atrás, o primeiro-ministro da Albânia anunciou que vai introduzir uma lei para criar um novo microestado dentro da Albânia.
um país para a Ordem dos Bektash. Os Bektash são membros de uma ordem sufi do islamismo, que começou lá no Império Otomano no século XIII, mas desde que os otomanos acabaram, eles mudaram a sua sede, que foi parar lá na Albânia. Então, se essa nova legislação passar, o local onde fica essa sede dessa ordem vai se tornar o novo menor país do mundo, com uma área total de 0,11 km², sendo menor que o Vaticano, cabendo mais ou menos uns 15 campos de futebol. Número 5, navegando em linha reta. Será que é possível navegar do Paquistão até a Rússia em linha reta sem dar nenhuma curva no leme do navio? E também sem trocar de pé? É sim, e a gente já mostrou isso em um short. Aliás, e tem como fazer uma viagem parecida no Brasil também. Enquanto a gente vê essa viagem do Paquistão à Rússia aqui no fundo, perceberam a camisa que estou usando? Pois é, essa é a minha camisa favorita do nosso patrocinador de hoje, a Insider. O site deles tem muitos objetos. Eu gosto principalmente da Tech Fisher, um material que desamassa no corpo, ou seja, não precisa passar. E é super confortável, não aperta, não machuca e não fica com dor. A gente até testou isso jogando ovo no Ricardo, que faz os shorts aqui do canal. E gente, novembro é o mês mais barato para se comprar roupa lá na Insider. O mês inteiro eles estão com as melhores promoções do ano. E além disso, você pode usar o cupom aqui do canal, PILOTOBR. Com isso você vai ganhar mais 15% de desconto em cima dos descontos do mês de novembro. Então aproveita que o mês já está acabando. Assim também com a nossa viagem aqui. Depois de passar pelo Oceano Índico, Atlântico, Pacífico, chegamos na península de Kamchatka, na Rússia. Mas espera aí, essa viagem que você fez deu um monte de curva, não foi linha reta. É o que parece quando a gente olha nesse mapa aqui. Mas lembra, ele é achatado. Quando a gente olha aí no globo, dá pra ver que realmente essa viagem foi uma linha perfeitamente reta e sem encostar em terra firme. Também tem como fazer esse tipo de viagem do Brasil até o Japão. Parece que é impossível. E bem, é, mas não é. Não tem como fazer uma viagem assim no território principal do Brasil. Mas dá pra gente dar um migué e começar a viagem de uma das ilhas mais isoladas do Brasil, as Ilhas Trindade. Tecnicamente lá é o Brasil também. Então de lá você vai começar a navegar em direção ao sudoeste, passando pela passagem de trem, com cuidado porque pela vez é perigoso, e quase que a gente vai raspar em umas ilhas por lá. Sobrevivendo, a gente continua pelo sul, que daqui a pouco não vai ser mais sul, e sim noroeste, passando perto da Nova Zelândia e várias ilhas do Pacífico. E daqui a pouco a gente chega no Japão. De novo, olhando nesse mapa chato, não parece uma linha reta, mas no globo é sim, tirando, claro, a curvatura da Terra. Número 6, mundo de ponta cabeça. Pois é, por nosso planeta ser uma esfera, muitas coisas estranhas que eu acho muito interessante acontecem. Mas sabe o que é mais estranho ainda? Um mapa de ponta cabeça. Eu acho muito engraçado olhar para esse mapa, que na verdade ele não está errado. E nem de ponta cabeça, porque no universo não existe para cima ou para baixo. A gente coloca um mapa desse jeito aqui desde muito tempo. Por exemplo, esse é o mapa mais velho do mundo, feito lá na Babilônia por volta de 700 e 500 a.C. E nele o norte já está em cima, o sul embaixo. Mas o norte não precisa ser em cima. Por isso que eu gosto muito de olhar para esse mapa. Imagina, um ET ele pode chegar nessa posição e essa vai ser a primeira impressão dele. Para ele, o planeta vai ser desse jeito. Só que a gente olhando, parece até que é um planeta tão alienígena quanto esse cara aqui. Tenta fazer isso. Vai lá no Google Maps e aí vira o mapa de ponta cabeça. O que é legal é que as letras elas continuam viradas para a gente conseguir ler. Você pode até colocar o leste e o oeste como sendo o norte e o sul. E falando em norte e sul, número 7, América do Norte e América do Sul não existem. Não, eu prometo que essa não vai ser mais uma discussão se é uma, duas ou três Américas. A gente já falou disso algumas vezes, que você pode assistir clicando aqui e comentar lá o que você acha. Mas o que eu quero contar aqui é que, se a gente for então separar a América do Norte e a América do Sul, talvez a gente deveria renomear para América do Leste e Oeste. Como assim? Sim, a gente está ao sul do pessoal lá do norte, mas a gente não está ao sul como normalmente a gente tem na cabeça. Se você fizer uma linha de quase qualquer lugar aqui da América do Norte, Central, e descer, essa linha vai acabar no Oceano Pacífico e não na América do Sul. Pois é, a gente está muito mais ao leste do que a gente imagina. Olha só, se você começar do ponto mais extremo oeste da América do Sul e ir do norte, ele vai dar no lado leste dos Estados Unidos. Focando aqui do Brasil, começando do extremo oeste do país e indo para o norte, a gente só está diretamente ao sul dessa pontinha aqui dos Estados Unidos e do leste do Canadá, fazendo com que em torno de 90% desse país estejam ao oeste.
Número 1, é por causa dessa distância entre nós e a América do Norte que a gente tem horários bem diferentes. Enquanto a gente está amanhecendo lá por volta das 5 da manhã em João Pessoa, ainda é meia-noite em São Francisco. Aliás, sabia que esse horário é o horário de Plutão? Como assim? Lá no Plutão, o Sol ele é 9 vezes mais fraco do que aqui na Terra. Mas isso não quer dizer que eles vivem em escuridão. Isso ainda é 300 vezes mais forte que a lua cheia. Então, durante o dia, daria para você facilmente ver um livro no planeta não. Como você vê como seria essa luz aqui na Terra. Todos os dias, um pouco antes do Sol nascer, ou um pouco depois dele se pôr, na rua, vai estar tão claro quanto ao meio-dia em Plutão. NASA chama esses horários de horário de Plutão. Nesse site aqui, que eu coloquei na descrição, você consegue ver qual é a posição da sua cidade. Então, ao sair para a lua, vai estar tão claro quanto o dia do planeta não. Falando em planeta não, número 9, Brasil do tamanho de um planeta. Uma vez a gente falou que a Rússia ela é muito grande, tanto que você conseguiria cobrir Plutão inteiro com esse país, já que o tamanho da Rússia é parecido com o tamanho do planeta. E será que a gente consegue fazer isso com o Brasil? Tem algum lugar que é do tamanho daqui? Tem sim. E a outro planeta não, Haumea. Ele tem um formato meio estranho por causa da gravidade bem fraca. Mas ele e o Brasil têm um tamanho de superfície parecido. Então o Brasil consegue cobrir Haumea inteiro. E por último, voltando a olhar para o nosso globo terrestre, número 10, primeiras fotos da Terra. Eu fico horas olhando aqui para o nosso planeta. Mas como é que a gente sabe que ele é assim? Não estou falando que a Terra é chata não. Sabia que a grande maioria das fotos que a gente tem não pega o planeta todo, já que a maioria dos satélites estão orbitando bem mais perto que a gente imagina. Se a Terra fosse uma maçã e o satélite aponta o seu dedo, onde você acha que o satélite estaria orbitando? A resposta é aqui. Pois é muito perto. Essa daqui é a primeira foto que a gente tem da Terra inteira. Parece até um rosto, como se a Terra não tivesse gostado de ter sido fotografada pela primeira vez na história. Lá em 1966, essa foi a primeira vez que a humanidade viu o seu planeta todo com o seu formato. Uma bola flutuando no espaço. Tem outras fotos mais antigas que essas. Por exemplo, em 1946, os Estados Unidos eles colocaram uma câmera e um foguete que eles pegaram lá dos alemães. E aí, com isso, eles fizeram as primeiras imagens da história tiradas da Terra do espaço. Em 1961, tivemos a primeira foto tirada do espaço por uma pessoa, o russo German Titov. E essa é a primeira foto tirada por uma pessoa do planeta todo. E essa outra aqui foi tirada pela tripulação do Apollo 17, lá em 1972. E até hoje, essa é a última foto do planeta todo tirada por uma pessoa. Até hoje, ninguém mais viu o planeta todo assim. A minha foto favorita tirada nessa mesma missão é essa daqui, chamada de Blue Marble. Mas o interessante é que, originalmente, ela não é assim como normalmente encontra na internet. Primeiro, ela foi tirada desse jeito. Pois é, provando aquilo que a gente falou antes, que o espaço não tem de ponta cabeça. E ela também foi centralizada para ficar mais bonitinha. Mas, originalmente, ela é assim, com a Terra mais no canto. Isso me faz pensar como a gente não é o centro do universo. Somente uma bola de pedra que é a chance de mais de nosso menor. Se a gente for mais longe esse ponto branco é a Terra. Pois é, esse pontinho está tudo que você conhece, tudo que você fez, tudo que vai fazer, tudo que seu vídeo favorito fez, ou que o seu vídeo menos favorito não fez ou fez, os seus grandes sonhos, os sonhos de outras pessoas, por mais grandes que elas sejam, tudo foi nesse pontinho aqui. Imagina mais longe ainda, na estrela mais perto da gente, se você for no planeta lá e olhar para nós, esse pontinho aqui vai ser o nosso Sol. Se tiver alguma vida lá, isso é tudo que eles vão ver da gente. Quem sabe a gente faz parte do horóscopo deles, ou de mitologias, ou quem sabe de uma prova que eles não teriam percebido que a gente é. Pois é, a gente é bem pequeno. Não só comparado com o espaço não, também com o tempo. E eu falei um pouco mais sobre isso e nosso tamanho minúsculo na história, nesse vídeo aqui. E você pode clicar se você ainda não viu. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre o tamanho da população do Brasil, em números bem mais simples, você pode assistir esse outro vídeo aqui. E por enquanto eu vou ficar por aqui. Nos vemos na próxima. Para dar um Miguel, por favor. Alô, YouTube. Países são coisas estranhas. Alguns são Para dar um Miguel, por favor. muito pequenos, tipo basicamente uma cidade.
ou até uma quadra. Mas no Brasil e em Portugal, a gente já está acostumado com esse formatinho do país feito. Pensa assim por muito tempo já, ainda mais em Portugal, que é uma das fronteiras fixas mais antigas do mundo. Mas tem alguns países que as fronteiras não fazem muito sentido, ou são totalmente bizarras, ou até também tem terra que é de ninguém. Eu sei que muitos canais já falaram sobre isso, mas alguns de vocês pediram e eu decidi fazer a minha própria lista das 10 fronteiras mais bizarras do mundo. E veja até o final para poder descobrir como talvez você pode adotar uma terra e ter seu próprio país. Bora lá! Alguns países, ao invés de serem tipo redondinhos, quadradinhos, bonitinhos, eles têm um pedaço que se estica quase como se fosse um rabo ou alto braço. Isso é chamado em inglês de panhandle. E sabendo sobre isso, vou ver o nosso primeiro caso, a Índia. Olhando para a Índia, parece até que é normal, até você perceber esse cantinho aqui, um grande pedaço que é um pouco menor do que o estado de Goiás e está separado, se conectando com o resto do país somente por essa faixa pequena. Tem uma hora que esse coisa é tão estreito que só tem 23 km de largura. Como que isso aconteceu? Bem, isso é resultado de colonialismo. Quando o Império Britânico chegou lá e conquistou a Índia e toda essa região aqui do sul da Ásia, eles decidiram separar duas partes. A parte que a maioria da população era hindu e a parte que a maioria da população era muçulmana. E eles chamaram essa parte de Paquistão, dividindo em duas partes também. O Paquistão do Oeste e o Paquistão do Leste. Mais tarde, essas duas regiões se tornaram independentes, virando o Paquistão e Bangladesh. E a parte que a maioria hindu também é independente, se tornando a Índia. E ficou aqui esse pedacinho aqui sobrando, conectando apenas por esse corredor. Hoje tem 45 milhões de pessoas vivendo nessa região, separados da maior parte do país. Falando em panhandle, é impossível não pensar na Afeganistão. Eu já mencionei aqui em um vídeo antes. Eles têm esse rabinho aqui de 350 km e em média de 13 a 65 km de largura. E ele se estica até a China, fazendo uma pequena fronteira com eles e separa também a Paquistão do Paquistão. Por que eles têm esse rabinho? Também por causa de impérios. Na época que os britânicos estavam controlando essa parte aqui do sul, tinha um outro império grande também controlando a Ásia Central, o Império Russo. E para evitar um conflito direto entre os dois grandes impérios, então eles resolveram deixar o Afeganistão meio independente, como um estado tampão. Só que nessa época, os dois impérios ainda se conectavam nesse pedacinho aqui. Então, o que eles fizeram? Alongaram um pouquinho o Afeganistão para poder separar os dois. Outro panhandle desencadeado de imperialismo é esse rabo de cavalo aqui de Namíbia, que tem 450 km, chamado Faixa de Capricho. Ele separa Angola de Botsuana e quase separa Botsuana de Zâmbia, a não ser por um pedacinho aqui de água nesse rio. Também Namíbia quase que se encontra e faz fronteira com Zimbábue. Eles estão a apenas 200 metros de distância, aqui também no mesmo rio. O que aconteceu aqui foi que, numa época, Namíbia pertenceu ao Império Alemão. Aí, uma hora, eles queriam ter acesso ao rio Zambésia, lá do outro lado. Ok, Então, eles poderiam vamos lá. enviar e receber navios lá do outro lado. Gente, Então, depois a gente continua esse vídeo, ok? Tchau!